Olá, professor Felipe Merino, presidente da Associação dos Desempregados da UBRA, empregados ativos, credores da recuperação judicial. Nessa associação estou lutando, por todos os trabalhadores, principalmente a maior parte da categoria. Hoje eu venho aqui fazer um vídeo resumido para vocês sobre a aprovação do plano de recuperação judicial, de uma forma mais, vamos dizer assim, simples, para que vocês possam entender. A discussão da Assembleia é muito grande, se fala muita coisa, muitas pessoas, muitas discussões. Então, muitas vezes as pessoas que não são da área jurídica não compreendem tudo o que está acontecendo ali na Assembleia, tá? Então, aqui eu vou fazer para vocês um resumo, uma resumida do que aconteceu ali, as coisas mais importantes, os pontos mais importantes, para que vocês tenham essa informação do que é importante para o trabalhador, tá? Bom, primeiro nós temos que colocar que o plano foi aprovado por unanimidade, diferente da outra vez. A primeira vez nós tivemos uma divergência da União Federal com relação aos impostos e nós tivemos um voto contrário do Banrisul. Isso foi judicializado, também houve a judicialização da questão da venda do curso de medicina. Então o plano seguiu, foi aprovado, juridicamente o Banrisul não ganhou recurso, a UBRA ganhou recurso, a questão da União também foi para os tribunais superiores, mas não tinha transitado em julgado ainda. A questão da venda do curso de medicina, que a AGU foi contra a separação da venda do curso de medicina. Então o plano anterior ele não seguiu, não foi porque as partes não quiseram seguir. Ele não seguiu por impugnações judiciais que foram feitas e essas impugnações foram inviabilizando o andamento do plano. E aí o que se decidiu? Se podia seguir com essas ações até o final, mas isso ia atrasar o plano, que nós temos um prazo para pagamento, ia atrasar para pagamento de todos. Então se resolveu, pelo princípio da rapidez, da celeridade, se apresentar um plano novo que contemplasse os pagamentos nos prazos e das formas que todas as classes ficassem satisfeitas, que não houvesse voto contrário e nem contrariedade de ninguém. Então esse foi o novo plano. E o novo plano, ele foi aprovado por unanimidade, não teve ninguém contra, a União dessa vez foi contra. Não, desculpa, a União dessa vez não foi contra, a União está aprovando o plano, de acordo com os termos do plano, com relação aos impostos, a forma de pagamento dos impostos, as garantias. O Banrisul aprovou, os empresários, microempresários, debenturistas, trabalhadores, todas as classes aprovaram o plano por unanimidade. O que acontece? O que é isso de positivo? Isso nos dá uma segurança jurídica ao qual esse plano vai ser cumprido integralmente sem interpérios, sem problemas do caminho. Houve uma negociação grande com todas as categorias, justamente para não haver essas impugnações judiciais. Bom, o plano passado já vinha sendo cumprido, foi pago 50 milhões logo em dezembro do ano passado, na aprovação. Depois começou a venda, a desapropriação de Gravataí, entrou o valor de Gravataí a metade, mais algumas parcelas, e foram pagas aos trabalhadores, ou seja, estava seguindo tudo normalmente até a apresentação do novo plano, que foi decisão do juiz suspender os pagamentos até a aprovação do novo plano. Tá? Então, gente, com relação aos trabalhadores, eu quero dizer que eu lutei pelo aumento da correção, pelo aumento dos juros aos trabalhadores ao dobro. Esse era o meu pleito. Mas eu não consegui, porque a associação não teve mais votos que os sindicatos. Nós tentamos, tivemos aí em torno de 600 votos pela associação, porém os sindicatos unidos, todos eles contra o aumento de 3% para 6% dos trabalhadores,
eles detinham mais de 2.000 votos contra os meus 600 votos. Então, mesmo que os trabalhadores individuais votassem favorável, nós íamos acabar perdendo, então não tivemos força o suficiente para poder dobrar os juros. Mas ficou demonstrado realmente que o sindicato é contra os juros, né, o aumento dos juros dos trabalhadores, que beneficiaria 96% mais ou menos da categoria. Então o sindicato, nessa postura que teve, prejudicou 96% mais ou menos dos trabalhadores, negando esse aumento, sendo contra esse aumento de juros. Mas nós tivemos muitos ganhos que foram conquistados. A Ubra aumentou o valor do pagamento global. Era 361 milhões destinados para a Ubra, agora depois foram 400 milhões e depois ainda tem um plus de mais 20 milhões, ou seja, em função de dívidas de FGTS, esse valor chegou para os trabalhadores aí até 420 milhões, ou seja, o valor global aumentou bastante, né? Tivemos um salto aí que vai beneficiar os trabalhadores. Então nós vamos ter mais dinheiro para dividir, que hoje nós iniciamos com quase 9.000 trabalhadores credores, hoje nós temos pouco mais de 5.000, é claro que vai entrar mais gente ano que vem, mas a lista está diminuindo cada vez mais, mesmo com a entrada de outras pessoas. Eu quero fazer alguns esclarecimentos aqui, né, que na Assembleia eu não tive oportunidade de falar. O sindicato disse que no meu vídeo eu defendia 361 milhões, eu nunca defendi 361 milhões dos meus vídeos, nunca, não tem nenhum vídeo meu registrado. Pelo contrário, eu sempre reivindiquei o que foi melhor para o trabalhador. E também na luta para aumentar o valor global. E junto também fiz o requerimento para aumentar o valor global, e isso foi uma conquista nossa também da associação, de aumentar de 361 milhões para 421 milhões. Não conseguimos o dobro dos juros, mas nós conseguimos um aumento de mais 3% dos juros referente a esse exercício de 2003, porque os juros só iriam correr até o ano de 2002, na Assembleia de 2002. Como houve essa Assembleia, a atualização, então nós vamos ter, além dos juros que nós já tínhamos, 3%, então pode somar o valor todos de vocês mais 3%. Então 2019, 20, 21, 22, 23 vai dar uma média de 15% de juros em cima do valor global que vocês têm, né? E aí tem aquele valor que vocês receberam, mais o saldo, enfim. Com relação ao valor global que será aplicado de até 420 milhões, nós vamos acabar sendo beneficiados, né, com um valor melhor para divisão do bolo. Uma questão também que é dúvida de muita gente é a questão do FGTS. O que acontece? Lá em dezembro do ano passado, quando foi deferido os 50 milhões, os empregados ativos ficaram fora, tá? Foi priorizado os inativos. Então as dívidas de FGTS não foram pagas lá naqueles 50 milhões, foram pagas somente os inativos. Os ativos não receberam. Então, para compensar isso, para resolver a questão do FGTS, e é uma exigência da União Federal, foi uma exigência de acordo da União Federal, que se priorizasse agora no próximo pagamento as dívidas de FGTS. Então, vai haver prioridade de pagamento, não que os outros não vão receber, porque todos vão receber, mas vai haver uma divisão do bolo. Eu não sei exatamente o valor, eu trago para vocês no próximo vídeo aqui, eu estou só dando um resumo de hoje, para que vocês fiquem tranquilos com a situação, mas vai ser um percentual maior para FGTS e um outro percentual para as demais dívidas, tá? Mas todo mundo vai receber, fiquem tranquilos. Para compensar aqueles 50 milhões, agora vai ter um valor a mais destinado para o FGTS, para todos que têm FGTS, porque a Ubra tem uma dívida de FGTS grande com a União, ela precisa ter esta quitação dessa dívida com a União, justamente para que ela possa ter este acordo com a União de compensação. Não vai mais ser vendido o curso de medicina da Ubra, os pagamentos de todas as classes vão ser feitos de formas diferentes.
A Ubra tem mais de 1 bilhão em imóveis, então foram separados valores em dinheiro, né? 110 milhões que vão ser pagos em dinheiro pela Ubra, e mais 50 milhões já foi pago, 60 agora, e o restante pago em venda de imóveis. Sobra muito mais dinheiro em imóveis. Esses outros imóveis foram dados como garantia aos outros credores, que vão ser pagos parcelados, né? Mês a mês. Os bancos, as microempresas, empresários, debenturistas, enfim, houve um novo plano, um novo acordo de pagamento de parcelamento, tá? E uma coisa muito importante, vocês precisam entender, o curso de medicina ele gera muito lucro. E ele ficando com a Ubra, ele vai gerar um bom lucro para poder pagar essas dívidas mensais. Além disso, a Ubra já tem requerimento de mais 5 cursos de medicina que estão junto ao Ministério da Educação. Já foi dado parecer favorável ao Ministério da Saúde, já está andando, então em breve a Ubra deve estar com mais 5 cursos de medicina, que vai dar também um lucro maior para poder pagar todas as suas dívidas. Então as dívidas já estão, tanto dos trabalhadores quanto das categorias, todas programadas para pagamento, com garantia desses imóveis. A Ubra tem mais de 1 bilhão de imóveis, mais ou menos 1,5 bilhão de imóveis que ela tem, né, com esses imóveis que está vendendo agora também, vai diminuir um pouco, né, mas a média de valor dos imóveis da Ubra é em torno de 1,5 bilhão. Então ela está dando esses imóveis como garantia. Alguns imóveis vão ser vendidos para os trabalhadores e outros ficam em garantia tanto para a União, quanto para os bancos, quanto para os outros credores, e a Ubra vai pagar mês a mês esses credores dentro desse plano que foi aprovado por unanimidade por todos. Então, para os trabalhadores, embora nós não tenhamos conquistado tudo que nós tínhamos que conquistar, que eu queria conquistar, que era o dobro dos juros, mas nós conseguimos aí um aumento de mais 3% de juros agora para o ano de 2023, então soma mais 3%, além do que a gente já tinha, um além, e de 361 milhões nós passamos aí para 400 milhões e depois mais uma garantia de mais 20 milhões, ou seja, isso vai garantir o pagamento desse grupo grande de trabalhadores que está e mais os que vão se habilitar ao longo do ano que vem, pessoas que ainda não terminaram, porque se você só recebe o seu pagamento, depois que termina o seu processo, emite a certidão e ele entra lá. Então, trabalhadores, fiquem tranquilos, o plano foi aprovado por unanimidade, não vamos ter, possível que não tenhamos nenhum tipo de impugnação judicial, tá? É possível que o plano siga sem nenhum problema com relação a isso. E com relação à dúvida de pagamento, que é uma dúvida que todos têm, né? Justamente a questão de pagamento, tem que entender que o pagamento depende do juiz. Então, somente o juiz pode liberar o pagamento, porque ele suspendeu o pagamento. Como foi uma suspensão de pagamento judicial, a determinação do retorno do pagamento tem que ser pelo juiz. E aí nós temos um problema, o problema é justamente que o judiciário entrou em recesso hoje, mas eu falei com a assessoria do juiz antes do recesso, conversei com eles disseram que o juiz está trabalhando até o final de dezembro e que ele vai analisar o processo. Então nós temos a expectativa da análise do processo dos próximos dias e a possibilidade de liberação de 60 milhões que já tem em caixa, quer dizer, 64 milhões que já tem em caixa, né? Juntando com o pagamento da venda de Gravataí, e mais 35 milhões de imóveis que foram homologados, tem 10 milhões já disponível na conta, então são 74, e tem mais 25 milhões a ser liberado depois que for regulamentada, que for realizada formalmente a venda dos outros imóveis. Então vai entrar aí mais de 100 milhões nos próximos, vamos dizer aí, 2, 3 meses. Claro, esses 60 milhões já pode ser imediato, se o juiz liberar, autorizar o pagamento, já pode ser pago de imediato, que é o que a gente espera. Vou tentar conversar com o juiz, como eu sempre tento conversar, e pedir agilidade neste pagamento. Uma outra boa notícia que eu tenho para vocês aqui, muito importante, é que nós temos mais 87 milhões em propostas de compras de imóveis, além
destes mais de 100 milhões que nós já temos para receber. E essas propostas eu acredito que devem se consolidar talvez até março ou abril. Ou seja, resumindo a situação, é bem possível que a gente consiga receber todo o nosso dinheiro até antes do final de 2024. Porém, se chegar ao final de 2024 e não tiver pago toda a dívida, a Ubra garante este pagamento para nós em dinheiro. Ou seja, até final de 2024 a gente tem o pagamento garantido. Outras dúvidas, outros detalhes eu esclareço nos próximos vídeos. Hoje foi um dia tenso, né? Nós tivemos assembleia o dia todo e estou aqui tarde para fazer esse vídeo para vocês. Depois eu trago para vocês uma coisa mais detalhada do plano, mas hoje eu quis dar as notícias mais importantes para que vocês possam saber as conquistas que nós tivemos com os trabalhadores e as possibilidades que nós temos daqui para frente. Beijo, um abraço, professor Merino. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo nas redes sociais para ajudar que essa informação chegue até as pessoas. Um grande abraço, seguimos na luta e espero que os pagamentos entrem logo. Vou lutar por isso e vou trazer informação para vocês. Assim que eu tiver a informação da possibilidade de liberação do pagamento, eu aviso para vocês. Um grande abraço e boa noite.